O jogo do Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban trouxe muitas melhorias. Nice. Mas a questão é, o quarto jogo da franquia continua tão bom quanto? Olá, eu sou o Vale e no vídeo de hoje iremos analisar Harry Potter e o Cálice de Fogo. Harry Potter e o Cálice de Fogo foi desenvolvido pela EA e foi publicado em novembro de 2005 para Xbox, PlayStation 2, Nintendo GameCube, PC, Nintendo DS e Game Boy Advance. A história começa com Harry Potter agora com 14 anos curtindo as férias de verão antes de voltar a Hogwarts, mas a tranquilidade acaba quando ele é surpreendido por um convite para a Copa Mundial de Quadribol, onde o caos irrompe com o ataque dos Comensais da Morte e o surgimento da Marca Negra no céu. E de volta à escola, o clima fica ainda mais tenso com a chegada do torneio Tribruxo, uma competição lendária e perigosa que reúne campeões de 3 escolas de magia: Hogwarts, Beauxbatons e Durmstrang. Contra todas as expectativas, o nome de Harry é misteriosamente escolhido pelo Cálice, obrigando a enfrentar desafios mortais como dragões, criaturas aquáticas e um labirinto cheio de armadilhas. Tudo isso enquanto tenta desvendar quem foi o larápio que colocou o seu nome no torneio e por quê. O quarto jogo da franquia ele foi totalmente remodelado, né? Tirando todo aquele padrão que tínhamos anteriormente de um jogo para cada plataforma, aqui eles mantiveram o mesmo jogo, pelo menos para as principais plataformas. Fora isso, os outros jogos era mais voltado para a aventura, o épico e elementos de plataforma, e aqui ele ficou com uma visão isométrica e, entre aspas, bem entre aspas, um hack and slash. Não chega a ser um hack and slash. Enfim, além disso, o jogo pode ser jogado em co-op, que é bem legal essa novidade. E aquele elemento plataforma que tinha nos 3 primeiros jogos foi de benção. Aqui também temos uma variação dos feitiços, mas não escolhemos quando iremos usá-los. Eles são usados de forma automática, mais ou menos como eram nos outros jogos, né? Se você pegar as versões de PlayStation 2, você pode até escolher os feitiços. Talvez em um outro momento a gente jogue esses jogos aí e vai ser bem legal, ou não. Na verdade, o primeiro é horrível, meu Deus. Vou fazer uma análise dele, muito em breve. E o ponto positivo de Harry Potter e o Cálice de Fogo foi de tentar trazer algo novo. E eu realmente gosto de quando uma franquia, principalmente de jogos que vinham seguindo o mesmo padrão, e como eu disse na análise passada, que ele precisava trazer algo novo, algo diferente, eles remodelaram completamente. E assim, eu acho isso daí um baita ponto positivo, porque é não ficar na mesmice. Mas às vezes reclamamos de barriga cheia. Isso é um fato. Tava muito bom a pegada que tava antes. Tava muito melhor. E o jogo ele não acompanha com a mesma qualidade e o mesmo envolvimento que os seus antecessores tiveram. E assim, como nem tudo são flores, Harry Potter e o Cálice de Fogo é um jogo muito repetitivo. Além que precisamos jogar a mesma fase mais de uma vez para coletar os escudos, que são os responsáveis por fazer a gente avançar nas fases. Aí quebra demais. Quebra muito, cara. Não dá. A forma que foi feito isso daqui, eles cagaram no pau, velho. Além disso, toda aquela trama envolvente que os outros jogos tinham, os desafios que possuíam, eles sumiram, desapareceram. O jogo se tornou mais um jogo de filme genérico, mas ainda assim ele consegue entregar bons momentos de diversão, ainda mais se você for jogar ele em co-op. Então nem tudo é ruim, apesar de ser. E uma das coisas que mais me incomodou nesse jogo é que ele foi limitado. Cara, ele teve um grande downgrade, que ele foi limitado a escolhermos fases. Diferente dos seus jogos anteriores, ele era um jogo que nós seguíamos, existiam sim as fases, porém ele é um jogo contínuo, tinha seus pontos da história e tudo mais, mas a gente não acessava menus para escolher o próximo ato, a próxima fase, e esse aqui sim, o que faz quebrar totalmente a imersão dele. Era um jogo linear, os outros era, mas ele tinha história, ele tinha uma sequência, ele tinha um ritmo.
esse jogo não lembra nada, não lembra ninguém. Enfim, eu acho que eles quiseram aproveitar o que eles fizeram em Prisioneiro de Azkaban, que dá pra gente trocar os personagens e implementar o co-op. Legal implementar o co-op, mas faça a coisa ser mais bacana, mais caprichada nesse sentido. E aqui, uma das piores coisas que o jogo tem, que a graça dos jogos anteriores era ele ter um estilo próprio, né? E aqui ele já começou a pegar mais a imagem dos filmes, e o que eu até entendo, porque os filmes nessa época fazem um baita sucesso, então provavelmente eles pagaram o direito de imagem dos atores. Então nós temos o rosto dos atores e não daquela forma meio cartunesca como era nos outros jogos. E uma das perdas que tivemos com isso é a falta de cutscene, né? Ela ficou meio jogo de anime, cara. Quando é algum slide animadinho, alguma imagem do filme, enfim, né? Daquela forma bem como alguns jogos de animação. Eu fico triste porque é realmente uma decadência. E uma coisa que eu gostava muito também é que os jogos conseguiam ser uma mídia separada dos filmes, trazendo uma experiência única e deixando a direção de arte mais voltada para a animação. E isso é bacana, você ter uma direção de arte mais voltada para animação, fugir um pouco da linha dos filmes. Para você ter ideia, nos outros jogos nós tínhamos o Pirraça, é um personagem que não tem nos filmes, né? Ele está presente apenas nos livros. Então eu acho que se eles tivessem continuado nessa pegada, pegando um pouquinho mais os detalhes dos livros para fazer o jogo, teria ficado uma mídia muito mais interessante e divertida. O trabalho de cross-mídia teria sido muito mais bacana. Em relação à interface, eu não gostei. Eu acho que ela não teve a evolução que ela deveria ter tido. Eles tentaram deixar essa pegada mais realista e tal. Tem alguns elementos que é bacana. O menu de seleção de fases, eles usam penseira, né? Penseira que fala? Não sei. Eu não lembro. Mas enfim, tem algumas coisas que é legal na interface. Eu não gostei da vida deles, né? Que ficou numérica. Eu acho que uma barrinha seria muito mais legal. Eu não gostei da imagem que fica da vida deles, que é meio chato. Eu acho que não precisava, podia sumir, depois aparecer quando tomasse dano. Mas assim, eu tenho que levar em conta também a época desse jogo. As coisas do game design e tudo que nós conhecemos nos dias atuais estava em constante evolução. Então, muitas coisas que vemos hoje, nesse momento não existia, não havia sido desenvolvido. Então, eu acho que não tem como cobrar muito. Apesar que, né, tem coisas que não tem como. E outra coisa que decaiu bastante foi a sua trilha sonora. Cara, a trilha sonora dos 3 outros jogos era absurda, tinha uma baita imersão. Aqui ficou mais genérica, sem alma, e aí me leva a crer que talvez o dinheiro que foi usado nesse jogo foi quase integralmente usado para poder pagar os royalties dos atores, porque, cara, como pode coisas que estavam indo super bem nesse jogo decair bastante? E como eu havia dito na minha análise do terceiro jogo, a franquia estava precisando realmente de uma repaginada nos seus jogos, porque estava ficando a mesma coisa, precisava de uma evolução mais clara, mas ele regrediu muito, principalmente no quesito imersivo da coisa. Os outros jogos, eles eram muito mais imersivos, principalmente com a história. Ela seguia um fluxo natural. Esse lance de selecionar as fases e querer ser um joguinho mais, bem entre aspas, tá? Um jogo de hack and slash. Eu não sei o que tipo de jogo seria denominado aqui para esse estilo. E assim, cara, esse era para ser um dos melhores jogos de Harry Potter, porque é um dos acontecimentos nos livros, tanto nos filmes também, pela época, mais divertido da franquia, que é o Torneio Tribruxo. E a partir daqui, de Harry Potter e o Cálice de Fogo, todos os jogos da franquia vão ser iguais em todas as plataformas. Não teremos mais versões diferentes, né? Como tínhamos até o jogo do Prisioneiro de Azkaban. Sendo bem sincero, eu fiquei bem frustrado com Harry Potter e o Cálice de Fogo, porque talvez minhas expectativas estavam esperando uma clara evolução, e eu não vou julgar o jogo por completo por ele tentar mudar e ser diferente, fazer uma coisa nova, mas porra, justo no Cálice de Fogo, mano. Ai, que ódio, velho. Mas enfim, é a vida. Nem tudo é perfeito, e se não piorar, melhor, né? E se você é novo, seja muito bem-vindo e se inscreva no canal, deixa esse like, hype esse vídeo, compartilha aí. Comenta aí também o que você acha desse jogo. Qual é o seu jogo Harry Potter favorito? Eu quero saber aí de vocês. Se vocês quiserem ver minhas outras análises dos outros jogos do Harry Potter, eu vou deixar playlist aqui. Se você quiser ver minhas análises, elas estarão
aqui também. Eu vou ficando por aqui, é isso aí, falou e até a próxima.